A ideia, pessoal, foi estimulada por algumas pessoas aqui do laboratório que a gente discutisse sobre modelos de adsorção. E, sim, mas dar uma ideia, né, da modelagem de adsorção. Tá? Tá. Então, eu vou andar porque eu gosto de andar. Então, assim, a adsorção, ou o que a gente gosta de falar mais aqui, fluidos confinados, na verdade, todos os fluidos são confinados em alguma coisa. Né? É, Então não existe nenhum fluido que a gente pega que não seja confinado em alguma coisa. Está no copo, por exemplo, está numa jarra. E por que as propriedades do fluido não dependem do material da jarra? Né? Ou do vidro. Ou você não fala assim, a pressão de vapor em alumínio, viscosidade no fluido em, sei lá, no vidro. Você não fala isso. Por quê? Porque a quantidade de moléculas em contato com a interface é muito, muito baixa. Então, termina que a propriedade é dominada pela fase Boole, né? Agora, se você for confinando, vai chegar um tamanho, que é o tamanho de Thomas, vai chegar um tamanho que o número de moléculas em contato com a parede, influenciado pela parede, é da ordem de grandeza do número de moléculas do Boole. Né? Então, as propriedades mudam. Então, a viscosidade vai ser diferente, difusividade diferente, qualquer que seja a propriedade do fluido confinado vai ser diferente. Né? A questão é como descrever isso, né? Por exemplo, tem um exemplo de reservatório. O reservatório brasileiro normalmente não estão em nanopóros dominantemente. Então, quando você tira uma amostra lá do fundo do reservatório, você tem uma amostra, vai no laboratório, mede aquela composição do reservatório naquela posição. Você pode ter problema de medida de composição, mas isso é outra história, certo? Mas, de qualquer forma, aquela informação do reservatório naquela posição. Quando você está em cheio, por exemplo, a oil, tight gas, ou shale gas, enfim, reservatórios que estão dominados por nanoporos, você fura lá o reservatório, tira uma amostra, aquela não é a amostra do reservatório naquele ponto. Aquela é a amostra do reservatório que está em equilíbrio, aquela amostra do macroporo que está em equilíbrio com o nanoporo. Tá certo? Ou seja, você não tem, então, nem informação do reservatório naquele ponto. E aí você precisa de alguém para traduzir isso para você, certo? É, tá. Quais são os problemas de modelagem? Primeiro, a geometria dos poros, né? A gente aproxima a geometria por slits, fendas esféricas ou cilíndricas, mas muitas vezes eles não são nem fendas, nem esféricas, nem cilíndricas, né? Então tem problema de geometria, tem problema de distribuição do tamanho de poros, né? Esse aqui as pessoas acreditam demais nesse negócio aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, a gente tem um sistema que é um nanoporo qualquer, né? Uma distribuição de nanoporos. Mas o que significa isso exatamente? Se você pensa que o seu modelo é fenda, então mesmo que aqueles poros não tenham nada a ver com fenda, aquilo é uma distribuição de fendas que representam alguma coisa daquele nanoporo. Certo? Então vamos supor que seus poros sejam cilíndricos, exatamente cilíndricos com coisas esféricas. Então, qual é o conjunto de fendas de tamanho diferente que representariam aqueles cilíndricos com esferas, tá certo? E mais, depende do modelo que você está usando. Né? Então, não dá para acreditar demais nessas coisas, certo? Mas, enfim, mas é uma ideia da distribuição, de qualquer forma, de fendas ou de cilindros, enfim, depende do seu modelo termodinâmico e do seu modelo de poro. Mas, de qualquer forma, é um problema. Então, o que eu quero focar aqui é o seguinte: eu quero puxar para a termodinâmica e focar modelos de adsorção em duas estruturas lógicas. Uma é a que a gente vai chamar de McMillan-Mayer e a outra Lewis-Randall. Certo? Então, já em analogia ao que a gente faz em equilíbrio de fase. Né? O que eu estou chamando de McMillan-Mayer? McMillan-Mayer é o seguinte: eu tenho interação entre duas partículas e tem o sólido aqui. E a interação entre sólido e partículas
muda o potencial de campo médio entre as duas partículas. Certo? Então, a contribuição do sólido vem de forma indireta, mexendo na interação entre duas partículas. Então, eu faço um modelo para essas partículas que estão aqui em presença do sólido. Tá? Isso eu vou chamar de referência de McMeer-Mayer. Parecido com o que a gente faz em pressão osmótica. Né? Então, eu não vou enxergar o sólido diretamente. O sólido vai ser um campo de forças que alteram as interações entre as partículas na fase, aquela fase dissolvida. Tá? E aí, a termodinâmica disso vamos supor que eu tenha um sistema que tem sólido, adsorvidos, então a energia do sistema é função da entropia, volume, número de partículas estão dissolvidas e número de partículas do sólido, né? Inicialmente. Estou chamando de linha aqui, porque daqui a pouco eu vou mudar a referência, aí eu vou ficar sem ficar acompanhando essa linha aqui, tá? E aí eu faço a termodinâmica normal, né? E aí eu vou dizer o seguinte, para o sólido puro, eu teria também a mesma equação para o sólido puro, certo? E aí existe uma suposição agora que o sólido não se altera, não mexe estrutura durante a dissorção. Isso é uma visão antiga, né, de Gibbs. Né? Na verdade, se a gente fizer a simulação molecular, a gente percebe que o sólido mexe, principalmente esses sólidos mais novos, né, morfes, parfes, etc., eles, na verdade, o processo de dissorção faz com que ele mexa na estrutura. Né? Existe fagocitose, existem várias dinâmicas desses sólidos, que a gente sabe que existe, mas, enfim, né, no tratamento clássico, a gente pressupõe que a estrutura do sólido permanece imutável durante a dissorção. Então, eu vou definir propriedades de diferenças agora. Então, a energia agora interna é a energia total do sistema, menos a energia do sólido puro, e assim por diante. E, para o potencial químico, eu vou inverter para esse parâmetro ficar positivo, tá certo? Então, vai ter uma relação, então, na termodinâmica, desse menos, esse φ dns, e esse φ dns eu posso relacionar com várias coisas. Aqui uma energia por massa ou por mol, e vezes o número de mols, dá uma energia do sistema, e eu posso, já que a estrutura do sólido é imutável, eu posso definir outras propriedades, por exemplo, pressão de espalhamento vezes a área efetiva do sólido, certo? Eu poderia definir outras variáveis equivalentes. É muito comum a gente definir pressão de espalhamento. Né? Ou seja, é um tipo uma tensão, né? Pressão de espalhamento vezes a área dá energia também. Sistema. Então, eu vou escrever, então, a equação dessa forma aqui. Isso aqui... Onde é que está o laser point? Esse do meio aqui, né? Estou agoniado com essa barra aqui, mas enfim. Aí fica, então, a equação escrita dessa forma aqui, e agora eu posso fazer transformadas de Legendre normal que eu faço a termodinâmica, tá certo? Oi, pode falar. Porque a estrutura não muda. Então, isso aqui é um termo de energia do sólido. Certo? Eu posso escolher a variável independente, já que NS, área, é imutável. A relação NS-área. Certo? Então, o que vai aparecer uma constante lá qualquer de transformação. Né? Se a área mudasse durante o processo de absorção, essa relação não seria, mas não poderia mais fazer esse negócio. Tá? Então, está subentendido que não muda. Tá. Agora é o seguinte, eu tenho agora U função das variáveis S, V, A e número de mols de cada componente dissolvido. Eu posso agora fazer transformada de Legendre. E aí mora um perigo. Tem duas formas de fazer transformada de Legendre.
ou seguindo Everett, ou seguindo Hill, ou seja, uma escola inglesa ou uma escola americana. Eu vou seguir a escola americana porque a gente vai naturalmente poder usar tudo que a gente sabe de equilíbrio de fase para transportar para equilíbrio com a dissorção. Tá? Então, assim, já existe um problema na literatura que essas transformadas de legendas são diferentes se você escolhe a escola inglesa ou a escola americana. Tá? E aí dá uma confusão dos diabos na literatura. Mas, enfim, não precisa, porque se a gente definir claramente o que é que a gente está fazendo, ou seja, a energia de Helmholtz vai ser em função de S, P e π. Né? Então, a π é o dedo, é? Não, precisa. Hã? Porque eu não posso confundir a com F, né? O que eles pegam? Então, eu fiz transformada de legenda também em relação à pressão de espalhamento, tá certo? E a mesma coisa nos outros, tá? Então, a energia livre eu fiz transformada de legenda não só em relação a P, mas em relação a π também. Né? Na verdade, eu sei que na fase dissolvida, P não vai ter nenhuma importância, já que o sólido não muda a estrutura, P não vai ter nenhuma importância na fase dissolvida, e também porque a gente definiu propriedade da fase V, linha menos V, o V total menos V do sólido, que é praticamente zero. Certo? Então, P diretamente não vai ter nenhuma importância na fase dissolvida. E o π vai fazer o papel, o π vai trabalhar de forma muito similar ao P, já que ele entrou na transformada de legenda, ele vai funcionar como o P da fase Book. Né? A equação de estado podia ser a relação P, π, A e N, mas agora, como π não vai entrar, vai ficar a relação π, em vez de PVT, vai ficar πVT. πAT, né? Ok? E aí a gente vai fazer analogia direto sobre isso. Né? E aí eu posso fazer tudo que a gente faz na termodinâmica, por exemplo, propriedades parciais molares, equação de Gibbs-Duhem, né? Geral. Em particular, por exemplo, a equação de Gibbs-Duhem para a energia de Gibbs vai dar isso daqui, nessa equação. E se a gente cortar isso aqui que não tem importância, e se a gente disser que a temperatura é fixa, a gente vai ter, então, o que a gente chama de isoterma de Gibbs, aqui é isoterma de Gibbs multicomponente, de Gibbs já mais, como todo mundo olha, que é o potencial químico da fase Book, que é igual ao potencial químico da fase dissolvida, então é a mesma coisa. Então a gente olha pela fase Book, já que a gente mede a fase Book. Então eu posso substituir isso aqui na equação. E eu tenho, se eu supuser gás ideal, não precisa, eu posso escrever em termos de fugacidade, mas enfim, só para ficar mais simples, eu relaciono, então, em baixa pressão, na fase Book, eu defino, então, o que a gente chama de constante de adsorção, ou constante de Henry de adsorção. Certo? Eu posso definir diferentes unidades, mas, enfim, isso não tem a menor importância. Então, importante é que em baixa pressão de espalhamento, né? Olha só, eu posso definir fator de compressibilidade também, que é a relação πA molar, né, ou mássico sobre RT, e isso aqui tem que ser 1 quando a pressão de espalhamento vai para zero. Né? Por quê? Porque mesmo que tenha um sólido, as partículas não interagem numa distância infinita. Certo? Então, vai ter que dar a mesma equação. E isso é importante depois para a gente discutir equilíbrio de fase. Né? Não sei se ficou claro. Eu posso agora integrar essa equação, dado uma relação de equação de estado aqui e aqui, eu posso integrar essa equação e ter a relação entre P e área, ou entre π e área, enfim. Eu posso fazer
integrar essa equação aqui. Deixa eu ver se tem detalhes aqui dessa equação. Não, isso aqui é a mesma coisa que eu já falei. Assim, quando um troço importante, nessa integração aqui, a gente mostra que quando a relação é gás ideal, em pressão osmótica, a isoterma é linear, sempre. Certo? Então, a isoterma é linear. Então, a gente sabe que esse limite existe igual que... Não, nada. Tá bom. Isoterma linear, isso aí vai ser importante para depois. Toda isoterma tem uma parte linear em baixa pressão ou baixa pressão de espalhamento. Né? Então, quando a gente olha uma isoterma assim, aqui é o volume dissolvido, mols dissolvido, qualquer coisa que eu queira, e que quanto a pressão, eu disse a você o seguinte, ó, pô, a pressão não tem menor importância para a fase dissolvida, certo? Mas, na verdade, esse gráfico aqui devia ser assim, número de mols dissolvido contra potencial químico da fase Book. Ou fugacidade da fase Book, depende da pressão. Certo? Então, não é que a pressão influencie diretamente na fase Book. É que a pressão aumenta ou diminui o potencial químico da fase Book. Desculpa, eu falei errado, né? Não é que a pressão tem influência na fase dissolvida. Né? Não tem nenhuma influência na fase dissolvida. Mas só que ela altera o potencial químico da fase Book, e aí, naturalmente, então, a potencial químico da fase dissolvida, que é super importante para alterar as propriedades da fase dissolvida. Certo? Então, a interação é uma influência indireta, né, na outra fase. Isso acontece muito em vários fenômenos que as pessoas confundem. Essa cinética depende muito da pressão. Não, é porque tem um componente leve que pode estar na fase vapor, e aí quando você aumenta a pressão, muda o potencial químico do componente leve da fase vapor, que aí dissolve mais e muda as propriedades da fase líquida, por exemplo, incompressível. Tá certo? Então, são efeitos indiretos, não são efeitos diretos necessariamente. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, uma coisa importante que a gente pode notar, para descrever esse tipo de comportamento aqui, né? Eu sei que ele é tipo gás ideal em pressão osmótica em baixa pressão, né? Ou baixa pressão de espalhamento. Ele é tipo gás ideal, tem que ser linear aqui, né? E ele meio que satura nesse caso, né? Eu preciso, então, de uma equação de estado para a fase dissolvida para descrever esse troço. E como é que a gente usa isso, né? Ou seja, a adsorção em que eu tenha gás, vou falar isso? Vou. Que eu tenha gás na fase Book, a pressão de espalhamento ela é compressível em relação à fase dissolvida, tá certo? Em termos de pressão de espalhamento, não em termos de pressão. Tá certo? Então, a fase é compressível em termos de pressão de espalhamento. Ok? Não sei se ficou claro, não sei se eu confundi mais do que hoje ajudei, mas enfim. Eu não mostrei. Então, para cada equação de estado, eu vou voltar aqui, eu vou integrar essa equação, essa isoterma aqui, eu vou integrar e vou para cada equação de estado, eu posso integrar aquela equação de Gibbs e obter o modelo de isoterma, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que a equação de gás ideal, em termos de pressão osmótica, olha só, a equação de estado deveria ser uma função pressão de espalhamento, área molar, é uma relação e temperatura, certo? Ou seja, é uma função do estado do sistema. A gente está tirando a pressão, porque a gente sabe que a pressão não tem influência. Então, é a relação π-A-T, né? E aí eu posso pensar, por exemplo, isoterma, o gás ideal, ou equivalente a uma parte repulsiva, né? Então, tem um covolume aqui, ou uma coárea, né? Ou uma equação tipo Van der Waals. Enfim, eu posso agora voar, Peg Robson, por aí, qualquer porra da relação que a gente faz para Book, a gente pode fazer para a fase dissolvida. Um importante
a equação de estado de Langmuir, né? Que é tipo uma rede, então tem um log aqui por causa da rede, na estrutura de rede, vai estar essa parte repulsiva. Então, cada uma vai dar origem a uma isoterma correspondente, integrando a equação de Gibbs. Então, você tem diferentes isotermos aqui para descrever a dissolução de puros, tá certo? Eu posso fazer um outro tipo de origem, eu roubei do Amaro, o Amaro acabou de chegar, eu roubei isso aqui do Amaro. A gente pode usar um pouco de termoestatística para fazer diferentes modelos também de isoterma de puro, não muda muito, certo? Então, isso aqui a gente sabe fazer, fácil, mas de qualquer forma tem lá a isoterma, Langmuir também aparece aqui, eu posso ter também Langmuir aparecendo aqui com isoterma, com a equação de estado de Langmuir, né? Tem gente também que, uma estratégia que eu não gosto, é usar modelos cinéticos para tirar modelos termodinâmicos, eles são esquisitos pra cacete, mas enfim. Mas tem essa estratégia, né? Na condição de estado estacionário, você tira uma relação de equilíbrio. Estado estacionário não tem a ver com equilíbrio necessariamente, mas enfim. E para mistura, como é que a gente faz? Então, para puro está claro, né? Eu tenho diferentes isotermas, estimo um parâmetro e tal, e consigo descrever esse sistema. Mas para mistura, como é que a gente faz? Eu vou fazer analogia exatamente equilíbrio líquido-vapor, né? Por exemplo, dado TP e π, agora por que eu tenho que dar x menos 1 mais 2? Ou seja, C mais uma informações. Porque eu aumentei um grau de liberdade do sistema por causa do sólido, tá certo? Então ele tem um grau de liberdade a mais, né? Então, eu tenho que dar TP e composição, que é normalmente o que eu sei, e calcular pressão de espalhamento e a composição da fase adsorvida. E também eu sei A também, aqui eu esqueci de colocar A, que é uma informação importante, né? A molar, né? Ou seja, o número de molas dissolvido no total, né? E aí o que a gente vai fazer é usar Mears-Prounds, discutir Rory-Prounds e teoria de vacância, que não é muito usada mais, tá certo? Foi discutido na literatura e tal, e meio que morreu um pouco. E também uma variante para soluções. Eita, faltou o outro. Soluções reais. Reais, entre aspas, porque não existe soluções reais, né? Mas enfim. Em modelo é modelo, tudo é modelo, né? Mas. Tá. Então a ideia aqui é usar modelo G de excesso, usar a equação de estado, ou fazer um troço um pouquinho diferente, um pouquinho esquisito, mas a ideia é boa. Tem uma parte boa da ideia. Tá. Vamos usar Mears-Prounds. Então, cálculo de ponto de orvalho, né, que a gente está fazendo, no fundo, porque a gente sabe a composição da fase bulk, né? E que é a composição da fase condensada, certo? Então, na proposta de Mears-Prounds, eu vou dizer que a dissorção é a solução ideal. Então, eu vou supor que a coeficiente de atividade é igual a 1. Mas antes disso, de qualquer forma, o potencial químico da fase dissolvida é a função T, esse P não vai aparecer, πx, e a gente pode escrever como potencial químico de um estado de referência, num certo π, vezes a atividade, né? E aí, e o potencial químico na fase gasosa, pode ser fase líquida também isso aqui, mas enfim. Mas na fase gasosa, seria, um estado de referência normalmente é uma atmosfera, e aqui aparece então a fugacidade na fase bulk, né? No caso, fase gás, né? Então, igualando essas duas coisas, a gente tem que, e aparece esse fator aqui, ó, que é exatamente a diferença do potencial químico do estado de referência da fase dissolvida em relação a gás ideal, né? Isso aqui a gente pode tirar a partir das isotermas de puro, porque só depende da informação do componente I adsorvido puro, né? Porque o estado de referência é ele puro, certo? Então eu posso tirar a partir da isoterma. Então, se eu pegar a equação de adsorção de Gibbs, né?
e usar para puro, a gente pode mostrar que o π, naquele T, ele é essa integral aqui com a fugacidade ou com a pressão, se a gente quiser simplificar a fase de vapor, né? Então, isso aqui sai direto. Então, essa fugacidade aqui, eu posso tirar a partir da isoterma de puro, né? Que dá a relação entre número de mol dissolvido e pressão ou fugacidade, né? Vai, pô. Uma coisa importante é, usando a equação de Gibbs-Durham, a questão é, eu não tenho, por esse cálculo aqui, diretamente, como calcular número de mols dissolvidos, ou área molar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Usar a equação de Gibbs-Durham para fazer isso. Então, 1 sobre número de molar dissolvido tem que ser essa equação aqui. Eu tiro da equação de Gibbs-Durham diretamente. Certo? Isso é automático da equação de Gibbs-Durham. A questão aqui é que, como gama é função de π, né? Esse π asterístico aqui é π sobre RT, então é função de π, então eu tenho que saber como é que esse gama varia com π. No caso de Mir-Prout, isso aqui é 1, então fica só essa primeira parte aqui. Esse N0 eu também tiro da isoterma de puro. É o N0 na pressão de espalhamento da mistura, que eu não sei ainda o que é, vai ter um loop de interação, tá certo? Então, o loopzinho é assim, dado TP composição, eu chuto uma pressão de espalhamento, né? Parecido com chutar uma temperatura, quando a gente faz cálculo de dew point, né? Ponto de orvalho, quando você não sabe a temperatura, então você chuta com a composição, você chuta uma pressão de espalhamento média entre eles, né? Faz uma média, uma ponderação na composição, por exemplo. Mas, enfim, e aí calculo para cada componente I, quem seria essa fugacidade na fase de fugacidade de referência, ou pressão de referência. Parecido com pressão de vapor, né, aqui, né, mas só que é pressão, vapor, função de T e π, tá certo? É analogia com pressão de vapor, mas enfim. E aí eu calculo, então, o somatório de xi diretamente, né, já que gama é igual a 1, e aí até que o somatório dê 1, a gente vai repetir nesse loop, certo? Naturalmente, vai sair já o NI, cada cálculo desse daqui já sai diretamente o NI também, naquela pressão, naquele π, e a equação do Gibbs-Durham tira quem é o N total dissolvido. Certo? Então, super simples de fazer, e isso ficou muito, muito famoso, né? Porque era super simples de fazer, em analogia direta com quem já sabia, e com um algoritmo, porra, trivial para fazer conta. Né? Um cuidado que tem que ter existe muito erro na literatura sobre isso, é que as pessoas, como o gama que a gente usa em líquidos, para equilíbrio líquido-vapor, não depende de pressão, até na sua origem não depende da pressão, as pessoas usam o gama na fase dissolvida sem depender de pressão de espalhamento, o que está totalmente errado. Certo? Porque para pressão de espalhamento baixas, a mistura tem que ir, vai para o gás ideal, então a mistura tem que ser ideal necessariamente. E a mistura ideal, o gama tem que ser igual a 1. Então, esses dois limites têm que ser obedecidos. Eita, ficou. Tá certo. Quando xi vai para 1, gama tem que ir para 1, normalização simétrica, normal, aparece todos os modelos de G de excesso. Mas também quando π vai para 0, esse gama tem que ir para 1 também. Tá? E esse é o erro na literatura. Muita gente não bota isso aqui, né? Esse limite. E aí, por exemplo, a gente fez um modelinho que colocava isso, tem uma certa inconsistência, porque na gênese do modelo de excesso não tem função de pressão, mas enfim, a gente empurrou uma função de pressão, e aí a gente chamou de modify, besteira, mas enfim. Então, a equação de Wilson normal, a equação de Wilson, esse parâmetro, fator de Boltzmann aqui, depende de volume puro, e aqui, esse parâmetro de energia aqui, aqui tem
É o menos, tem um menos aqui, tá errado. Tem um menos, faltou um menos. Então, mas cada parâmetro de energia desse pode ser calculado com a energia interna. Eu peguei a equação do estado e calculei da fase dissolvida, claro, tem que ser a equação do estado da fase dissolvida. E aí calculei quem era essa energia, e aí ficou então função da pressão de espalhamento, né? E só um exemplozinho aqui, vamos supor, aqui está a isoterma de puro, eu sei que se eu integrar isso aqui em log de P, essa área vai dar, está relacionada com pressão de espalhamento, né? Então eu tiro, dado uma pressão de espalhamento, eu tiro quem é esse P, e esse P de cada um, que está relacionado com a área, né? Só que aqui é em log de P, né? E tiro quem é um N correspondente, né? Tiro quem é um N correspondente. Então eu sei N0 e P, ou fugacidade do estado de referência, e faço aquele loop, tá certo? E aí, por exemplo, isso aqui é um exemplo de mistura de alta seletividade, né? Aqui é Y contra X, então tem alta seletividade, tem um efeito aqui em N total, né? Tem um efeitozinho aqui um pouquinho não linear, então assim, isso aqui foi usado já com gama, o modelo ideal não vai pegar exatamente esse comportamento, é um pouquinho já fora da idealidade, mas muito menos vai pegar um azeótropo. Aqui, por exemplo, tem inversão de seletividade e, com certeza, o modelo de mistura ideal não vai pegar esse comportamento. Então, ele é muito bom, ele é muito usado, mas tem algumas situações que ele não vai pegar, né? Mas tem que tomar cuidado como você usa, porque o gama tem que ser função de pressão de espalhamento. Enfim, outra lógica é Roy-Prounce. A ideia aqui é usar a equação do estado para as duas fases, e aí lembrando que um estado de referência é a equação do estado. Agora eu vou usar a equação do estado para a fase dissolvida também, né? Não só para a fase Buca, mas na fase dissolvida. E vou usar a mesma referência de gás ideal. Só que o gás ideal da fase Buck está em Lewis-Randall. Da fase dissolvida está em Macmillan-Mayer. São totalmente diferentes, tá certo? Ou seja, um é PAT e o outro é PVT, né? Mas são totalmente diferentes, ou seja, os parâmetros da equação, mesmo que eu use Peng-Hoffer para as duas fases, ou o Van der Waals para as duas fases, os parâmetros da equação de estado são totalmente diferentes, tem nada a ver um com o outro, tá certo? Um depende do sólido, depende da estrutura do sólido, da porosidade do sólido, etc, etc, certo? Tá. Mas, de qualquer forma, eu pego a mesma coisa que eu fiz para a fase Book. Eu sei a equação do estado de referência, eu sei que para a pressão de espalhamento indo para zero, qualquer equação vai para gás ideal, qualquer modelo vai para gás ideal, ou qualquer dado vai para gás ideal. E eu sei que eu posso definir, então, de novo aqui, o coeficiente de atividade da fase dissolvida, fugacidade da fase dissolvida, exatamente da mesma forma que a gente fez para a fase Book, e calculo, dado uma equação do estado, eu calculo quem é a coeficiente de fugacidade e a fugacidade da fase dissolvida. Isso é exatamente igual que a gente fez para a fase Book, tá certo? E, e aí eu uso também o mesmo estado de referência, só que, por exemplo, para a fase dissolvida, o componente I é no estado de referência de gás ideal, mas da fase dissolvida. E para a fase Book, o gás ideal da fase Book, tá certo? Que são, um é Lewis-Randall, o outro é Macmillan-Mayer. Tá claro isso? Então eu fui com a equação muito similar, a equação, assim, quando eu colocar isso aqui, vai aparecer, então, essa diferença de potenciais químicos do estado de referência, né? Que eu vale para qualquer condição de TP e composição, no caso particular, pressão indo para zero, pi indo para zero, eu sei relacionar, eu sei calcular essas coisas todas aqui, e eu mostro que isso aqui é 1 sobre K de Henry, da dissorção, RT, e então eu posso escrever essa equação aqui, que é muito, 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 muito parecida com a equação de cálculo de equilíbrio líquido-vapor com duas fases, duas equações. Só que a gente corta isso aqui com isso, quando os dois estados de referência são iguais,
Aqui os dois estados de referência são diferentes, então aqui vai ficar π vezes constante de Henry, e aqui vai ficar π sobre RT. Mas é exatamente igual. De qualquer forma, tem uma equação de estado para a fase Book, que depende da composição, temperatura e do... A pressão depende da composição, temperatura e do volume molar. E na fase dissolvida eu tenho uma outra equação de estado, que pode ter a mesma estrutura, mas é outra equação de estado, que relaciona π com x, t e a área molar. Tá certo? Ou seja, é exatamente igual que a gente faz. Opa! E aí a gente faz a conta igual, eu posso pegar o mesmo algoritmo de dew point que eu tenho e usar. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem de fazer essa analogia, né? Eu já tenho quase tudo pronto e a lógica pronta, tá? Eu vou só para a gente acabar essa parte, que eu tenho que falar outras coisas. Eu tenho um modelo de vacância, né? A ideia é o seguinte: isso aqui é a minha interpretação sobre o modelo de vacância, embora as equações finais sejam iguais. Mas não é assim que a literatura explica isso, eu não entendo, nunca entendi esse diabo. Aí eu fui fazer, eu mesmo fiz o modelo, como é que eu entendo que é o modelo, e aí as equações dão exatamente iguais às da literatura, certo? Então não sei o que o cara fez, mas enfim, mas não interessa. Vou mostrar o que eu acho que é, tá? Então eu vou supor o seguinte, que eu tenha a fase vapor ou fase Book qualquer, pode ser líquido ou vapor, e a fase dissolvida, que eu quero a condição de equilíbrio. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, a fase dissolvida tem sítios ocupados e sítios vazios. Certo? E eu não quero que tenha sítios vazios. Então eu vou inventar um que eu vou chamar de vazios. Toda hora que desocupar um sítio, esse cara vem para cá para ocupar esse sítio vazio. Certo? Então, existe um equilíbrio entre... Tem a fase absorvida aqui e tem o reservatório. Reservatório não. Uma fase em equilíbrio, Book, e tem um reservatório de vazios que eu posso sempre usar. Okay? Então, a composição da fase dissolvida não é a composição de componentes, é a composição de componentes em base de vazios, tá certo? Então, depois eu tenho que corrigir isso, mas eu vou fazer a conta em base de vazios. Tá? E aí, pronto, o equilíbrio de fase vai ficar igualdade de potenciais químicos, então, o potencial químico da fase dissolvida é um estado de referência, eu vou escolher um estado de referência para π, e eu vou dizer que é π igual a zero, baixa pressão de espalhamento, mas depois eu vou explicar melhor isso. Aqui tem atividade, né? Aqui x', porque está em base de vazios, e aqui tem o integral de π do estado de referência até π do sistema, e a área parcial molar de π, certo? Então, eu até corrigi aqui, ó, com a área parcial molar e tudo, ficou até consistentezinho, super consistente. E fase gasosa é aquele troço que a gente já sabe, tá? Então, eu vou igualar essas duas coisas aqui. A questão é quem é o estado de referência e quem é essa integral aqui, já que eu não tenho um modelo para a área parcial molar, muito menos com esse em base de vazios, certo? Então, eu vou supor a seguinte coisa. Primeiro, o estado de referência para mim vai ser π0 igual a zero. Posso escolher qualquer estado de referência, né? E eu vou dizer que a área parcial molar independe de π agora. Pô, mas como é que independe de π se essa fase dissolvida é compressível em termos de π? Porque aqui agora ela não é mais tão compressível, não é mais compressível, porque ele tem um vazio sempre ocupando. Certo? Então, toda vez que tiver um sítio lá, tem um reservatório de vazios para ocupar. Então, em base de vazios, ela é incompressível. Certo? Tá, então eu posso supor isso daqui, e aí eu fico com a equação de equilíbrio para o componente I, normal, aparece essa fugacidade aqui, ó, do estado de referência, então que eu posso calcular a partir do isotema de puro, de qualquer forma, e aparece uma correção de point aqui, né? Tá. E para o vazio? O vazio
a igualdade em relação ao reservatório. Reservatório é esse cara mesmo aqui, reservatório de estado de referência. E então, o potencial químico na fase, na mistura, né, na fase adsorvida, depende da atividade e aquela integral dá esse termo só aqui, né? Uma coisa importante é, esse potencial químico tem que ser igual a esse do reservatório. Então, isso aqui corta. Então, esse cara aqui tem que ser zero. Então, esse troço ser zero é uma equação, a gente chama equação de estado do modelo de vazios. Certo? Que relaciona πA, só que A parcial molar, e a composição. Certo? Então, como uma equação de estado, a literatura chama equação de estado desse modelo. Certo? Então, eu tenho a equação de equilíbrio e a equação de estado, e eu posso agora resolver o sistema. Né? Eu faço isso em base de vazios. Tá? Eu não vou trouxe resultado nenhum. Também a gente fez um negócio aqui, com alunos de iniciação científica, que era multivazios. Já que a gente pode inventar um vazio, a gente pode inventar uma porrada de vazios. Qual era a ideia? Era da heterogeneidade da fase adsorvida, que eu posso ter diferentes sítios de adsorção. Então, a gente inventou, então, vários vazios, e aí fez a mesma modelagem, tal, fez continha, não tinha muita vantagem, mas enfim. Mas a ideia é interessante, mas não andou muito com isso, até porque depois a gente evoluiu para esse modelo que a gente vai discutir agora. Tá? Então, isso aí ficou abandonado. Tem várias literaturas que usam esse negócio, inclusive, parte dessas coisas aqui a gente usou na tese do Vladimir Cabral, né, que é professor em Maringá, né, junto com o Castilho. Tá, e o que é que a gente chama Lewis e Randall? Lewis e Randall que agora eu vou contar a fase sólida como componente também, ou seja, como parte do sistema, certo? Então, existem interações entre esses componentes e desses componentes com um sólido diretamente, e, na verdade, entre sólido e sólido, partícula sólido e sólido, se eu quiser descrever totalmente o sólido, tá certo? Então, ou seja, a referência é o vácuo de novo, né? Porque eu estou contando todas as interações de todos os componentes que estão no sistema, tá? Então, esse é Lewis e Randall. E aí, Lewis e Randall, a gente tem 3 níveis de coisa, de detalhes. Uma é equação de estado para fluidos confinados. O outro é DFT, né? Clássico. E o outro é simulação molecular. Os 3 a gente considera que são Lewis e Randall, certo? Porque eu vou contar todas as interações, inclusive dentro do sólido, se a gente quiser contar, tá? A princípio. Qual é a vantagem de usar Lewis e Randall comparado com Macmillan-Mayer, né? O modelo tipo Langmuir, não sei o quê. É que, se o sólido tiver heterogeneidade, os parâmetros, por exemplo, vamos supor que tem a distribuição de tamanho. Para cada tamanho de poro, eu tenho um Azinho da equação de estado, um Bzinho da equação de estado diferente. Certo? Ou seja, eu vou ter uma equação de estado para cada tamanho de poro. Né? Ou, pelo menos, os parâmetros são funções do tamanho do poro. Certo? Ou de qualquer heterogeneidade que tenha no sistema. Né? Então, assim, e também a física do problema não está totalmente colocada. Certo? A gente não usa a estrutura do poro, a gente não sabe que estrutura tem um poro. Né? Se é cilíndrico, se é esfenda, não tem isso no modelo, né? Porque é um campo que está ali, que eu não sei nem descrever o campo, tá certo? Então, essa é a grande vantagem de usar essa estrutura de Lewis e Randall. Desculpa, de Lewis e Randall. Tá. Então, só para começar, então, por exemplo, a gente, começando com a equação de estado, a gente define uma função de partição para o fluido dentro do poro, que depende do volume livre e das interações. A gente pode simplificar isso, mas uma vez tendo a função de partição, a gente tem, então, a pressão dentro do poro,
da fase, e tem o potencial químico, e tem outras propriedades que a gente quiser, né, do sistema. E aí a gente faz um modelo bem simples para poder ficar compatível com modelos clássicos que a gente usa para a fase book. Então, o que a gente fez, e a literatura faz também, agora, parecido com essas coisas, por exemplo, você tem uma fenda, e aí tem a compactação dentro da fenda, como é que se compacta dentro da fenda, aí a gente procura o volume livre. O que a gente fez foi, eu sei qual é a máxima compactação, ou como é que é a compactação com a densidade, isso é medido tanto por simulação molecular, quanto com dados experimentais. Eu posso pegar uma fenda, colocar bolinhas e ver qual é o volume livre daquele sistema. Ou posso fazer simulação molecular e ver qual é o volume livre desse sistema. Então, tem várias formas de definir isso. Então, a gente usou relações, funções empíricas de dados experimentais ou dados de simulação molecular de esferas em cilindros, esferas em fendas. Então, eu tenho equação de estado diferente para cada geometria, tá certo? Se é uma fenda, se é um cilindro, e como é que a gente calculou a energia de interação? A gente fez também um troço bem simples. A gente vai supor que eu tenha tipo um poço quadrado perto da parede. Então, perto de uma parede eu tenho um poço quadrado, perto da outra parede eu tenho um outro poço quadrado. Se o poro for muito estreito, os dois potenciais vão se juntar. Mas, enfim, de qualquer forma, eu tenho um modelo bem simples. Eu vou supor que aqui dentro, para qualquer partícula aqui, ele enxerga esse potencial bem simples. Não é verdade isso. Que foi? Não é verdade isso, porque uma partícula aqui enxerga essa parede, eu teria que integrar ao longo para ter um potencial efetivo. Quanto tempo eu tenho? E aí o que a gente fez foi, existem três, então, regiões dentro do poro. A partícula não enxerga o poro. Região 2, que a partícula enxerga a parede do poro. E a região 3, que a partícula não pode estar, porque o modelo é tipo poço quadrado, então a energia é infinita, a probabilidade de encontrar uma partícula ali é zero. Certo? Fator de Boltzmann. Então, a gente pode escrever, então, essa energia dado uma partícula, ele está interagindo como se fosse uma fase Book, com número de coordenação de partículas em torno dela, com a energia característica, se ela estiver nessa região, se ela estiver em qualquer região aqui, se ela estiver na região 2, ela interage com a energia EP, uma energia de interação com a parede. Né? Menos, né? Porque é atrativo. A questão é que esse fator aqui, esse fator é o fator de probabilidade para encontrar uma partícula no ponto 2. Tá? Isso tem que ser alguma coisa feito Boltzmann, fator de Boltzmann. Né? São um modelo super, super simples, mas tem alguma física, a gente quer que tenha esses limites aqui de física. Deixa eu... tá. Por exemplo, a gente fez simulação molecular, isso, por exemplo, a gente fez empiricamente na tese do Leonardo Travaloni, e também fez simulação molecular para a gente tirar essas informações, quem seria o número de coordenação e quem seria aquele fator de probabilidade. Então, aí, simulação molecular, por exemplo, a gente achou essas funções, depende da interação com a parede em relação à interação partícula-partícula, mas para o número de coordenação, não, praticamente é invariante. Então, a gente tem essas funções, colocou na equação de estado e aí tira a propriedade, tá certo? Tem a equação de estado para fazer dissolvida. A gente fez isso também de uma forma mais teórica, no sentido assim, mais empírico, né? Com suposições. A gente fez uma função f de p também na tese do Leonardo. Essa aqui foi a tese do Gabriel, na verdade. Mas o que a gente quer é que tenha esses limites físicos. Quando a densidade vai para a densidade máxima, né? Ou quando a temperatura vai para infinito, não importa o nível de interação com a parede, ou seja, ele vai ter que encher completamente e ficar mais ou menos uniforme dentro do poro. Certo?
ou no limite, quando a densidade vai para zero ou quando a temperatura é muito baixa, ele vai se concentrar naquela região do poço, certo? Ou seja, o poço vai ter importância imensa, e aí o sistema vai ficar nesse estudo tipo B. Então, esses dois limites físicos a gente percebe na simulação molecular e fez aquele modelinho mais empírico de tal forma que isso acontecesse, né? Então, a equação do estado fica com essa cara. No caso, isso aqui é tipo Peng-Hobson, mas, de qualquer forma, fica uma estrutura tipo Peng-Hobson e uma contribuição do poro. Só que na estrutura do Peng-Hobson, esse covolume não é exatamente o covolume do Peng-Hobson, tem uma modificação, e o A também não é exatamente o A do Peng-Hobson, tem uma modificação, tá certo? Mas, enfim, a estrutura é parecida, e na energia livre também tem um termo aditivo, tal, devido ao poro. O que é interessante é que quando a fenda, ou quando o poro cresce muito, esse parâmetro desaparece, e B vai para o B de Peng-Hobson e A vai para o A de Peng-Hobson. Certo? Ou seja, vai ficar um fluido confinado normal, como qualquer fluido, né? Quando não enxerga a contribuição do poro, da parede, não tem a menor importância. Certo? Ou seja, só tem importância quando você vai confinando. Né? E também tem o seguinte, quando o fluido é unidimensional, o fluido unidimensional não pode ter transição de fase. Isso aqui dá. O poro vai diminuindo, o fluido fica alinhado, ele não tem transição de fase. Né? Não pode ter transição de fase, teoricamente. Então, e é consistente com isso. E aí, a gente calcula essas coisas igualando potenciais químicos da fase dissolvida e da fase Book, né? Aqui é para um componente, mas enfim, mesma coisa para do Léo. Tem a gente já fazendo mais ou menos, mas assim, é um pouco diferente. Eu acho que o jeito que a gente fez foi um pouquinho mais claro, e aí depois as pessoas fizeram outras coisas, melhorar, não sei o quê, fizeram várias contribuições, inclusive por exemplo, junto com o Economy e Castier, faz o seguinte, pega SAFT é uma soma de energias livres. Energia livre de confinamento. Né? Interessante, mas assim, tem um troço que no confinamento, algumas outras partes que seriam contribuições afetam o confinamento. Então, termo, mas pega bem, assim, descreve bem a beça. E tem uma lógica. Só que eu acho que outras contribuições ali, quando você faz o confinamento, elas não são iguais a do book, tá certo? Mas enfim, é uma outra estratégia similar, né? Que dá. O que é interessante, a beça, é que você pega uma isoterma, o modelo Langmuir dá uma isoterma dessa aqui, né? Esse tipo de modelo, como tem um pouco mais de física, primeiro, ele tem a mesma estrutura de modelo, com os mesmos parâmetros do book e da fase dissolvida. Então, só que a fase dissolvida tem interação com a parede. Então, mas ele tem a mesma estrutura. Eu não preciso de parâmetro B, não sei o que, eu preciso de parâmetro só da interação com a parede, tá certo? Então, descrevo com o mesmo tipo de modelo a fase book e a fase dissolvida. E a gente pode ver, depende dos parâmetros, a gente tem isoterma tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. E mais, tem condensação, e aí se comparar com dados experimentais, o fluido pode condensar antes, pode condensar depois, então ele pode chover no sólido, tá certo? Não tem problema nenhum, a gente consegue descrever todas essas condições consistentemente. Né? E também a gente usou para vários sistemas, não vou ficar mostrando aqui, mas aqui por componentes puros, e depois a gente usou para mistura, a gente descreve distribuição, tamanho de poros, no caso aqui, não sei se foi fenda, acho que foi cilíndricos, até comparou com DFT, dados de DFT, mas nesse DFT aqui era fenda
unidimensional, né? E aqui era cilíndrico, então dá um pouquinho diferente, porque depende do modelo, claro. Mas, enfim, consegue descrever direitinho vários sistemas. E aí eu vou começar DFT, mas não sei se vale a pena parar agora, porque tem muito tempo já. Tá, é bom parar, né? Parte 2. Eu não vou, eu prometo não aumentar mais a parte 2, porque já tá grande já.